Um dos personagens mais marcantes e mais amados da obra de Bleach é o Ulquiorra, sendo este, com certeza, um dos antagonistas mais marcantes de toda a obra, além de ser provavelmente o espada favorito do Kubo, já que ele chegou a criar um one-shot chamado Unmasked só para esse personagem. O Ulquiorra é um personagem intrigante, tendo sempre um olhar bem blasé sem demonstrar alguma emoção, além de suas ações variarem entre agir de uma forma indiferente em relação ao que ocorre ao seu redor, ou então agir de uma maneira extremamente fria e cruel. Fato é que, dentre os espadas, ele foi um dos, se não o mais marcante, e isso se deve provavelmente pela forma como Kubo trabalhou com ele sendo esse personagem vazio em diversos aspectos, o que se liga diretamente com a principal característica dos Hollows de serem almas vazias, como o próprio nome diz. Quando se fala sobre esse personagem, é muito comum de encontrar interpretações de que o Ulquiorra é um personagem nihilista, e existem até aqueles que acham que o nihilismo é o seu aspecto de morte, sendo que na verdade o aspecto é o vazio, e entre vazio e nihilismo existe uma diferença gritante. Fazer uma ligação entre o conceito de vazio e o nihilismo é algo natural para nós do ocidente, até porque ambos têm semelhanças, porém é também muitas vezes um caminho mais fácil que tomamos para chegar em uma interpretação, caminho esse que não é o mais efetivo. Olhando para o conceito do niilismo, é preciso primeiro entender que niilismo é um conceito muito mais abrangente do que se parece, e o niilismo que é muitas vezes atribuído ao Ulquiorra é em relação à falta de propósito de vida, sobre a negação de crenças e sobre o conceito de vazio. O único desses fatores que se encaixa no personagem do Ulquiorra, e parcialmente, é o da negação de valores e crenças, onde ele nega a existência de sentimentos devido à sua existência abstrata, mas que os humanos tratam como algo visível e palpável. Eu digo parcialmente porque sim, isso se encaixa dentro do niilismo, mas no caso do tema desse vídeo não se encaixa totalmente, afinal, o aspecto de morte do Ulquiorra é o vazio, e o vazio e o niilismo andam juntos somente até certo ponto, até porque existe uma diferença entre o vazio em vida e o vazio da morte. Primeiramente, temos que entender o porquê relacionamos o niilismo com o vazio e como isso se liga ao Ulquiorra, e como eu disse antes, ambos são conceitos que nós do ocidente costumamos associar um com o outro. Niilismo e vazio muitas vezes são vistos como algo parecido ou talvez até mesmo iguais, porque muita gente possui uma visão extremamente superficial do niilismo, acreditando que é uma filosofia que gira em torno apenas da negação de crenças e convicções e da falta de propósito na vida. Esses fatores estão sim presentes no niilismo, porém não é nem metade dessa filosofia, tanto que existem diferentes tipos de niilismo, e alguns chegam até a questionar os fatores que mencionei. Então não é justo limitar o niilismo a apenas descrença e negação. Já em relação ao vazio, eu acho que chega a ser uma visão igualmente limitada do niilismo, já que existem sim aspectos do niilismo que se ligam ao vazio, porém o conceito de vazio é muito mais abrangente do que o niilismo aborda e do que as pessoas pensam. Na visão ocidental, vazio é apenas a ausência literal, como por exemplo, um copo sem nada dentro é um copo vazio, ou então um espaço sem nenhum objeto é um espaço vazio, sendo que na visão oriental, vazio vai além disso, onde o vazio pode ser também um estado ou uma condição, seja física ou mental. Outro fator que é importante de ressaltar sobre o vazio do Ulquiorra é sobre a diferença entre o vazio da morte e o vazio em vida que falei antes, já que o vazio do Ulquiorra é o vazio da morte, sendo que o niilismo trata daquilo que importa ou não importa em vida. Para fechar sobre essa história do niilismo, precisamos entender que é uma filosofia que se trata daquilo que ocorre em vida, já que a morte é um absurdo ou apenas o fim, e o que vem depois disso não é relevante, ou seja, o vazio niilista é em vida, e não é o mesmo vazio da morte de Ulquiorra. Para entender o vazio do Ulquiorra, é preciso entendermos como um Hollow surge na maioria dos casos, podendo ser por uma alma corrompida por outro Hollow, ou então uma alma que não foi para a Soul Society por não ter aceitado a sua morte, ou ainda estar ligada a algo ou alguém neste mundo. Nesse segundo caso, se essas almas não forem enviadas logo para a Soul Society através de um Shinigami, as suas correntes do destino se corroem, onde por fim chegam até o coração da pessoa, abrindo um buraco em seu peito e se formando uma máscara que esconde o rosto e as memórias daquele indivíduo. Todos os Hollows vagam na busca por consumir almas na tentativa de preencherem o vazio que sentem, porém esse vazio não é apenas no aspecto sentimental ou mental, mas é também no aspecto de identidade. Quando uma alma se torna um Hollow, a máscara esconde seu rosto e a sua mente é alterada, perdendo assim suas características faciais e suas memórias, que são justamente aquilo que formam a identidade de cada pessoa, e um Hollow busca compensar essa perda.
Essas são as duas maneiras mais comuns de um Hollow surgir, mas eles também podem nascer através da abiogênese, como vemos com o próprio Ukiyoha em seu One Shot, onde já no começo ele relembra do seu nascimento e sobre como ele surgiu dos resíduos negros nas profundezas onde a luz não alcança. Apesar da forma de nascimento ser diferente, ainda assim, esses solos não possuem uma identidade. Afinal, grande parte da identidade dos indivíduos são moldadas a partir de características herdadas pelos seus familiares, e na abiogênese isso não ocorre. O Ukiyoha nasce cercado por irmãos que possuem corpos negros e máscaras com buracos para suas bocas, enquanto ele é o único com corpo totalmente branco e sua máscara possui apenas aberturas para os olhos. Os corpos negros e a presença de olhos e boca faziam os irmãos de Ukiyoha terem alguma identidade, diferente dele, que por ser diferente se sente vazio, porém não no sentido da ausência de sentimento ou de propósito, mas sim de se sentir sem uma identidade. Para entendermos melhor isso, é preciso olharmos para o conceito de Shunya, que significa literalmente vazio, que é um conceito do budismo que diz que o vazio é sobre o vazio de identidade, onde nada no universo possui algum significado, já que nada possui identidade própria, uma essência própria. Afinal, tudo depende de outra coisa para existir. Olhando esse conceito, ele se encaixa muito bem não apenas no Ukiyoha, mas também nos Hollows no geral, já que, como eu falei, os Hollows são seres vazios, como o próprio nome sugere, já que perderam seus corações e também perderam as suas identidades, como falei antes. Apesar disso, os Hollows de certa forma ganham uma nova identidade, a começar pela máscara, que é única para cada indivíduo, além dos que se tornam Adjukas ou Vassalord, que aumentam essa identidade ao aumentar suas características individuais, não apenas fisicamente, mas também no comportamento do indivíduo. Só que o Ukiyoha não passou pelo processo comum dos menos grandes, que é aquela etapa do Guine até o Vassalord, já que ele já nasceu um Vassalord, porém ele nasceu com a questão da máscara que só tem os buracos dos olhos, e com o fato de ser totalmente branco, diferente de seus irmãos. Isso fez com que ele tivesse uma essência única, o que fez ele se sentir sem nenhuma, já que ele era extremamente diferente dos outros demais, de uma maneira que chegava a ser destoante, e é justamente por isso que ele afirma ter o sentimento de vazio. No One Shot, o Ukiyoha diz ter o sentimento de vazio, e boa parte dessa história é sobre ele refletindo sobre esse sentimento, onde ele chega a afirmar que o sentimento de vazio é o mais próximo que existe do sentimento de felicidade. Segundo o próprio Ukiyoha, ele diz que, se a felicidade existe neste mundo, ela deve ser algo que se assemelha ao completo vazio. O vazio significa não ter nada e não ter nada a perder. Se isso não é ser feliz, então o que é? Essa frase dá para ser interpretada como se o Ukiyoha quisesse dizer que ser vazio ou não ter uma identidade é o que mais chega perto da felicidade, porque se você não tem uma identidade, você não tem que se preocupar em manter ou construir uma autoimagem. No fim, não importa se você é bom ou ruim, porque isso é relativo e é algo que nós atribuímos aos outros e a nós mesmos, mas se formos ver no fundo, nenhum de nós possui de fato essas características, afinal, somos todos vazios. Segundo o conceito de Shunya, as coisas são vazias por não possuírem uma identidade própria, afinal, todas as características que algo ou alguém possuem vieram de algo ou alguém anterior, ou seja, suas características, ou melhor, sua identidade, não depende exclusivamente de você. Para explicar melhor esse conceito, vamos pegar o exemplo da cadeira. A cadeira, ela existe, afinal, ela é visível e palpável, porém ela não possui nenhum significado, ou nenhuma identidade, já que ela não surgiu sozinha. Ela é feita de madeira, madeira essa que veio de uma árvore que dependeu da luz do sol e dos nutrientes do solo, e por aí vai, além de que ela também dependeu de vários processos realizados por máquinas. Máquinas essas que também têm todo esse processo. Durante esse processo houve ação humana, onde cada pessoa não tem uma identidade. Afinal, a sua suposta identidade começou com características herdadas pelos seus pais, além de que essa pessoa dependeu desses pais para nascer. E essa lógica se aplica aos pais dessa pessoa e a toda a sua árvore genealógica. Sendo assim, ninguém possui uma identidade. Isso faz com que tudo seja vazio, já que todas as características de algo ou alguém dependem de vários fatores que antecedem ela. Sendo assim, ninguém possui uma identidade própria, já que nossa suposta identidade é formada por fatores anteriores que não dependem de nós.
Depois de dar esse nó no cérebro, você deve estar se perguntando como isso se encaixa dentro do vazio do Kyoha, e a resposta está na frase que ele repete 2 vezes durante o one shot. O que reflete em meus olhos não possui significado, e o que não reflete em meus olhos não existe. Olhando para essa frase, é bem nítida a ligação do Kyoha com o conceito de Shunya, onde aquilo que é visível existe, porém não significa nada, já que não possui uma identidade. E aquilo que não é visível, por não possuir nem mesmo uma parte física, não tem como possuir uma identidade. Outra frase que ele diz é not be, but be, que traduzindo seria algo como não ser, mas ser, o que remete também ao conceito de Shunya, de algo ser vazio pela ausência de uma identidade própria, mesmo esse algo existindo. É por causa disso que o Kyoha fica tão indignado em relação aos sentimentos humanos, porque eles não são visíveis, além de serem frutos de nossos pensamentos, mas de alguma forma, os humanos se moldam a partir do sentimento como se fossem parte de suas próprias identidades. No conflito entre o Kyoha e Inoue, Inoue é uma pessoa que seus sentimentos são pilares no seu caráter e na sua identidade, porém sentimentos não são visíveis e por isso não existem para o Kyoha, e não passam de apenas um amparo criado pelos humanos para lidarem com suas dificuldades. Quando o Kyoha confronta Inoue e a questiona sobre os sentimentos, ele está tentando provar que os sentimentos são apenas uma invenção humana para tentar preencher o vazio, para que cada um possa criar sua própria identidade. O que faz o Kyoha menosprezar a humanidade é justamente o fato de usarem dos sentimentos para preencherem a si mesmos na tentativa de fugir do vazio, sendo que para ele, aceitar e se unir ao vazio é a melhor coisa a se fazer. É por isso que ele se joga no meio dos galhos, porque aquela planta existia, porém era vazia, já que não possuía uma identidade e nem uma essência, assim como o próprio Kyoha, que entrou ali na tentativa de se unificar com aquele grande vazio, onde ele mesmo assimila a sensação de estar ali com a felicidade. Como mencionei antes, para o Kyoha, o vazio e a felicidade são praticamente a mesma coisa, afinal, ser vazio é não ter nada a perder, já que não há uma intimidade para se preocupar e se manter. Além disso, sem uma essência não dá para se criar conexões com os outros, e isso também pode ser assimilado à felicidade, já que não ter uma conexão a se prezar é um motivo a menos para se preocupar, além de ser algo fútil, já que laços entre as pessoas não são visíveis e nem palpáveis, logo não existem. Agora indo para a luta final entre o Kyoha e Ichigo, nós vemos que antes do Kyoha ser atingido a queima-roupa pelo grande sério do Ichigo na forma Vassulord, ele se auto-reprova pela derrota e pelo seu estado atual. Isso acontece pelo fato de ele ter perdido por um humano que virou Hollow, já que os humanos são seres fracos que tendem a imitar os Hollows para ficarem mais fortes, além de que o humano se tornou um Hollow ainda mais vazio que ele, sendo que o Kyoha era o representante do aspecto do vazio dentro dos espadas. Quando Hollow assume o corpo de Ichigo, o Kyoha questiona quem é ele, porém ele apenas solta um grito e não responde, mostrando assim que aquele Hollow nem sequer tinha um nome, sendo assim mais vazio que o próprio Kyoha. Prova disso é na luta de Ichigo contra Byakuya, onde Byakuya também questionou quem era o Hollow do interior do Ichigo, e o mesmo respondeu que não é ninguém, o que mostra a quase total ausência de identidade naquele Hollow. Quando o Kyoha começa a virar pó, ele diz ter começado a ter interesse nos humanos, porque ele viu e entendeu como os sentimentos são uma das bases para a identidade de cada humano, sendo algo que torna cada um mais forte, onde ele pôde literalmente enxergar isso em Ichigo e em Inoue. Em Ichigo, ele viu o poder Hollow sair e fechar o buraco em seu peito, mostrando que aquele Hollow que era mais vazio que o Kyoha era nada mais nada menos que resultado de um sentimento, ou como o Kyoha diz, resultado do coração, já que um sentimento foi o gatilho para trazer aquele Hollow. Já com Inoue, ele viu como que os sentimentos moldavam sua personalidade e também a faziam ser forte de uma maneira diferente. Afinal, mesmo quando o Kyoha afrontava ou questionava, ela permanecia resiliente e sem medo, justamente pela sua identidade e sua essência moldada pelos seus sentimentos. No fim, o Kyoha é reduzido ao pó, sendo reduzido tanto literalmente quanto metaforicamente ao vazio, onde o seu corpo perde a sua forma, além de perder totalmente a sua identidade, alcançando assim o vazio da morte e o completo vazio que ele julgava ser o mais próximo da felicidade. Para finalizar o vídeo, temos que falar sobre como Kyoha ter aceitado o vazio fez com que ele atingisse a segunda etapa. Afinal, ter abraçado a principal essência de um Hollow, além do seu aspecto de morte, é uma forma de autoconhecimento, e autoconhecimento em Bleach é poder. Assim como o Shinigami desperta sua Shikai e a sua Bankai quando ele passa a se conhecer melhor, o mesmo pode acontecer com o Hollow, onde aceitar o vazio que eles possuem é uma das maiores formas de se evoluir. Quando Kyoha se jogou nos espinhos, ele abraçou o vazio, o seu aspecto de morte e a sua essência, o que o fez atingir a segunda etapa e também quebrou a sua máscara.
fazendo assim com que ele conseguisse elevar o seu poder. Falando um pouco sobre o vazio da morte, que eu mencionei antes, na luta entre Baragan e Soifon, o segundo espada explica que os aspectos de morte que cada espada possui pode influenciar diretamente no poder do espada, e no Ukiyoha isso é perceptível na sua Heiatsu. Quando o Ukiyoha libera sua segunda etapa, Uryu chega a afirmar que aquela Heiatsu é extremamente diferente de qualquer outra que ele já sentiu, sendo ela não apenas muito forte, mas também de uma densidade e peso tão grande que ele chega a comparar com estar no fundo do oceano. A Heiatsu de Ukiyoha na sua segunda etapa não é apenas muito forte e densa, mas ela é também vazia, sem uma identidade, onde o Uryu nem sabe como descrevê-la, tendo influência direta do aspecto de morte do Ukiyoha. Tanto que o cubo representa isso, com Uryu e Inoue voando até o teto do Las Noches, cercados por uma imensidão escura. Durante o final do One Shot, nós vemos Inoue se referir a ele como Ukiyoha-kun, utilizando um pronome de tratamento para alguém próximo, algo que dá uma certa identidade para aquela pessoa. Porém, ele diz para ser chamado apenas de Ukiyoha, negando assim essa identidade que ela tenta dar para ele. Ele finaliza dizendo: "Não há nada em mim e em você", e ele se refere a ele e a Inoue como seres vazios, sem essência e sem identidade própria. Pensamento esse que muda drasticamente no final. No fim de sua vida, o Ukiyoha entende que Inoue não sente medo, porque a presença no coração preenche o vazio dos humanos, diferente dos solos que quanto mais aceita o vazio, mais forte eles ficam. Fazendo assim com que ele entenda que sentimentos existem, mesmo não possuindo um significado, já que quem dá algum significado para eles somos nós mesmos. Se a felicidade existe nesse mundo, ela deve ser algo que se assemelha ao completo vazio. O vazio significa não ter nada, e não ter nada a perder. Se isso não é ser feliz, então o que é? Quando Ukiyoha diz que entende o coração que não entregou na palma de sua mão, provavelmente ele se referia ao sentimento de felicidade. Afinal, nós atribuímos significados para os nossos sentimentos, e Ukiyoha enxergava a felicidade como completo vazio. Como naquele momento o Ukiyoha se tornava completamente vazio, é bem provável que pelo menos uma vez, mesmo que no momento de seu fim, nós vimos o personagem cujo nome veio da frase "aquele que chora", encontrando a felicidade. Para encerrar esse vídeo, eu vou deixar aqui uma provocação de que o aspecto de morte do Ukiyoha, somado a ele aceitar o vazio e mais o significado do número 4 no Japão, faziam com que ele subisse sua posição no ranking dos espadas. Mas para falar disso, precisamos falar de 4 personagens juntos: Yami, Stark, Baragan e Ukiyoha. Mas isso aí já é papo para outro vídeo.